Como destruir um país? Uma aventura socialista na Venezuela. Siga sendo violento ano após ano, não tem como mudar. O ano de 2015 começou com a crise avançando e com o mesmo discurso de que um golpe estava sendo articulado. Em fevereiro, novamente oficiais da Força Aérea foram presos sob a acusação de estarem envolvidos em plano para depor o governo, com bombardeio do palácio, envolvimento de general e apoio norte-americano. Para trazer mais drama, Maduro conclamou seus partidários a resistir ao golpe e, caso lhe acontecesse algo que radicalizassem a revolução, até o nível máximo que jamais conhecemos. Não é necessário muita reflexão para entender que falava de violência ao maior grau e implantação de ditadura. No mesmo mês também foi detido Antônio Ledesma, com a invasão do serviço de inteligência a seu gabinete. Maduro declarou que usaria de punho de ferro contra os conspiradores, que eram financiados pelos norte-americanos. Os Estados Unidos, por sua vez, colocaram a Venezuela na lista dos países considerados, aspas, ameaça extraordinária à segurança americana, fecha aspas, pois olhavam as ações do mandatário que, além dos discursos, tinha assinado acordo com a China em julho e feito reuniões com Vladimir Putin no Brasil. Com a China, ressaltou-se a questão da tecnologia aeroespacial, no caso, o lançamento do terceiro satélite venezuelano para se somar aos outros dois, Simón Bolívar e Francisco de Miranda, que, de acordo com o venezuelano, visava obter transferência de tecnologia. Apesar de não se acreditar na concretização dessa hipótese, já que dificilmente os chineses permitiriam a criação de um concorrente no mercado de lançamento de satélites, a assinatura do acordo estava dentro de uma política externa de confronto aos Estados Unidos por meio da aproximação com seus rivais. Com os russos em reunião paralela à sexta cúpula do BRICS, realizada em 16 de julho, ficou acertada a abertura de uma linha de crédito pela Rússia para a Venezuela, sem divulgar valores, mas que se especulava ser em torno de 2 bilhões de dólares para a extensão das relações comerciais entre os dois países. Maduro tinha se deslocado ao Brasil para participar também da reunião com vários grupos do BRICS. Os grupos regionais latino-americanos, a União das Nações Sul-Americanas, UNASUL, e a Comunidade dos Estados Latino-Americanos do Caribe, CELAC. E também para realizar encontros bilaterais com as autoridades da China, África do Sul e da Colômbia. O objetivo era tentar uma ação conjunta entre esses grupos em busca de uma saída para a situação em que se encontrava seu governo, e cavar uma saída também para todos os bolivarianos na região que tinham seus modelos políticos e econômicos sob questionamento nas suas respectivas sociedades, apesar de Nicolás apontar que as vantagens seriam conseguidas para os sul-americanos como um todo. Ou seja, procurava uma ação comum no sistema internacional que, no seu entendimento, era benéfica para todo o continente. Essa ação seria contra as grandes potências internacionais e contra os organismos financeiros. Ele apontava na possibilidade de que tanto o novo Banco de Desenvolvimento, NBD, que se tornou o Banco do BRICS, quanto o Fundo de Reservas do BRICS seriam usados para financiar os demais países em desenvolvimento, completando ou substituindo o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Mundial, BN. Para tanto, propôs uma aliança de trabalho, acreditando que realmente são complementares às economias dos países envolvidos, bem como que haveria apoio automático entre eles, ou que não ocorreria concorrência, mas apenas auxílio mútuo a partir da perspectiva compartilhada de que deveria ocorrer um reordenamento das relações internacionais. Mais ainda, ele chegou a acreditar que o modelo econômico da Rússia, Índia e China queriam construir definitivamente nos seus respectivos territórios eram semelhantes aos do bolivarianismo, algo com o qual ninguém concorda. Provavelmente somente ele achava isso ou precisava achar.
O questionamento da conclusão da política internacional contemporânea era compartilhado pelos países que estiveram reunidos na reunião de 2014, mas por motivos diversos e não por simpatia em relação a Maduro, especialmente no caso da Rússia, pois este Estado estava sendo empurrado a procurar apoio internacional nos mais variados pontos do mundo, razão pela qual, naquela época como ainda hoje, teve e tem de buscar alguns apoios na região latino-americana, onde os Estados Unidos e aliados automáticos ainda encontram alguns grandes inimigos, apesar de agora, na maioria dos estados nessa área, o poder ter mudado de mãos e ter ocorrido uma migração das simpatias para os norte-americanos e seus partidários. Na questão dos créditos conseguidos pelos russos aos venezuelanos, eles estavam dentro da lógica de um conjunto de acordos comerciais que já havia entre os dois países e apenas foram reforçados em face do cenário em que a Europa e os Estados Unidos pressionavam a Rússia devido à crise da Ucrânia. Sendo assim uma possível evolução intensa dos contratos e parcerias entre bolivarianos e latinos com os membros do BRICS, com destaque para a China, mais especialmente com a Rússia, poderia ser vista como um efeito colateral das políticas externas dos norte-americanos e dos europeus, que estavam tentando conter a China, mas, sobretudo, isolar a Rússia. Esses dois encontros não eram as únicas questões que incomodavam os Estados Unidos, mesmo que soubessem da necessidade constante do regime bolivariano de tê-los como inimigos, para poder preservar a mobilização em torno de uma liderança política, e que soubessem da existência de uma explicação teórica para os estadunidenses serem vistos eternamente como inimigo. A teoria da dependência, algo que será visto mais adiante. Fazia parte da estratégia de Chávez articular toda a América Latina para que a Venezuela pudesse se sentir na cadeia produtiva global sob as luzes de uma ideologia, o bolivarianismo, e sob um comando único, claro que o seu. Os passos foram dados nessa direção e sentido, tanto que se dedicou arduamente ao trabalho pela integração regional, a articulação das políticas externas dos países da região, a articulação das mídias e a criação de uma rede de inteligência. Exatamente isso, criou-se uma rede de inteligência. Em novembro de 2014, o jornal O Novo Herald, sediado na Flórida, Estados Unidos, denunciou que o governo venezuelano estava estabelecendo, fazia anos, essa rede pela América Latina, com o fim de disseminar a ideologia bolivariana, a revolução, bem como exercer atividades de contra-inteligência, treinando agentes para executar a tarefa de proselitismo e coleta de informações, as quais eram passadas a Caracas, que as retransmitiam de forma ordenada aos seus parceiros e aliados na região, conforme foi divulgado pelo articulista do jornal Antônio Maria Delgado. Segundo apontou, havia categorias de agentes que são treinados e financiados para diferentes tarefas em seus graus variados de funções e hierarquia interna, com uma configuração que apresenta mais ou menos a seguinte estrutura. 1. Aos patriotas cooperantes, com a função de disseminar a ideologia revolucionária pela região, recrutados nos países especialmente onde houver um regime simpático ao de Caracas. Eles realizam tarefas dentro de missões sociais que os governos desses países possam estar realizando para os seus povos. 2. Há os agentes que trabalham realizando tarefas próprias da contra-inteligência aplicadas à oposição, existentes nesses países. Eles também têm a função de buscar informações sobre inimigos existentes e potenciais do processo revolucionário nesses lugares, bem como informações sobre os inimigos da Revolução Bolivariana pela região. 3. A rede foi criada nos vários países latino-americanos, segundo apontou o jornal, para fortalecer a posição política interna dos governos que são favoráveis ao bolivarianismo, ao chavismo, ou são aliados da Venezuela. Para tanto, Caracas destinava recursos visando fortalecer, organizar e aumentar a teia. 4. Na Venezuela, o núcleo mínimo é o patriota cooperante, chamado de patriota cooperante bolivariano, PCB,
que trata do proselitismo e da coleta de informações, havendo acima dele o chamado Patriota Cooperante Médio, PCM, que é adestrado pelo Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional, SEBIN, na atividade de informações e tem a função de recrutar e comandar os PCBs. Tais informações sobre a estrutura interna da rede foram obtidas em documentos supostamente adquiridos pelo Novo Herald. A denúncia era de que o mesmo sistema estava espalhado por vários países da América Latina, onde havia interesse governamental venezuelano, ou seja, haveria PCMs que recrutariam PCBs para fazer proselitismo, PCBs para fazer serviço de coleta, PCBs para trabalhar de apoio ao governo local e PCBs para realizar serviços de contra-inteligência aplicados aos opositores dos governos amigos ou aos antagonistas da ideologia bolivariana. As informações obtidas e disseminadas pelo periódico podiam se tratar de uma ação de desinformação por parte do jornal, baseada numa fábula criada por eles. No entanto, o grupo de personalidades que foi à mídia para apresentar essa informação era grande, e os casos de presenças descobertas e divulgadas de venezuelanos nos territórios de países vizinhos, atuando de forma clandestina ou sem a devida comunicação, era expressiva. No Brasil, ocorreu o curioso caso em que um ministro venezuelano tinha entrado no país sem comunicar ao Ministério das Relações Exteriores brasileiro e se reunido com movimentos sociais brasileiros, recebendo reprimendas do Brasil, já que tal ação poderia ser caracterizada como ingerência da Venezuela nos assuntos brasileiros. Observadores internacionais apontavam que o fato divulgado pelo Novo Herald apenas confirmava informações que vinham sendo disseminadas de forma esporádica, mas sem a contundência de declarar que havia uma estrutura. E ainda deve haver uma rede que estava montada e operando por toda a região. É irrelevante se isso não passava de uma fantasia ou era real para questões de segurança nacional dos Estados Unidos, pois está dentro do concebível e tal problema tinha grande probabilidade de ser efetivado em reforço às ações do bolivarianismo. Nesse sentido, era um elemento a mais para que os norte-americanos se precavessem e aplicassem suas sanções contra a Venezuela. Não podemos esquecer que eles já tinham feito isso, tanto que a inclusão da Venezuela naquela lista de perigosos à segurança nacional estadunidenses tinha sido precedida, em dezembro do ano anterior, de um conjunto de sanções que o Congresso dos Estados Unidos tinha aprovado no meio daquele mês. Elas foram dirigidas a um grupo de 56 funcionários do governo venezuelano, sob a acusação de violação dos direitos humanos e por incitação à violência em seu país. Pela determinação, estava proibida a entrada desses funcionários nos Estados Unidos, bem como seria realizado o bloqueio de bens que, porventura, eles tivessem em solo americano. A medida vinha no momento em que os Estados Unidos se apresentavam de maneira mais incisiva em questões internacionais, disputando diretamente áreas de interesse geoestratégico e geoeconômico, buscando colocar países que consideravam inimigos ou adversários em situação econômica crítica, tal qual fizeram com o Irã e, da mesma forma, com a Rússia, que tinha assinado os acordos com a Venezuela. Após saber da declaração a esse respeito de Patrick Ventrell, um porta-voz do Conselho de Segurança da Casa Branca, o governo venezuelano já tinha reagido prontamente. E o chanceler Rafael Ramírez declarou que rechaçava, aspas, da forma mais categórica, qualquer ingerência estrangeira nos nossos assuntos internos e, sobretudo, da administração dos Estados Unidos, que tem sido permanentemente um elemento de agressão contra nosso país. Os Estados Unidos foram permanentemente um elemento de agressão contra nosso país. Fecha aspas. Nicolás Maduro também se manifestou afirmando que a Venezuela, aspas, não sanciona ninguém porque decidiu ser livre, fecha aspas, e fez declaração em cadeia nacional de rádio e TV pedindo a união do povo para, aspas, defender a independência, a dignidade, a paz da Venezuela, fecha aspas.
Declarou ainda, mostrando estar disposto a confrontar os Estados Unidos. Abre aspas. Basta de agressão, intervencionismo, basta de tanto abuso. Tive muita paciência como chefe de Estado e chefe de governo. Eu tenho me enchido da sabedoria de Hugo Chávez, que conhecia muito bem, de como tratar assuntos com o Império Estadunidense. Eu me armei com paciência e fizemos tudo o que se pode fazer e mais ainda para que, em Washington, os fatores de poder do Império saibam que estão derrotados aqui e que a única coisa a que aspiramos são relações de respeito e paz. A Venezuela tem um povo com valores, com cultura, formados e educados. Temos uma Força Armada Nacional Bolivariana que agora sim é o exército de Simón Bolívar, uma força garantia de independência. Quem é o Senado dos Estados Unidos para sancionar a pátria de Bolívar? Não aceitamos sanções impressionantes imperialistas. É a pátria de Bolívar que vocês devem aprender a respeitar. A Venezuela do comandante Chávez, que não se deixa intimidar com sanções. Fecha aspas. A questão das sanções adotadas pelos norte-americanos, como dito antes, está dentro do escopo das medidas unilaterais que todo o Estado tem o direito de aplicar, restando a possibilidade de respostas por parte do atingido, que pode agir da mesma maneira, como o fez a Federação Russa naquela época e ainda faz hoje. A eficácia da política adotada e da resposta dada dependem, no entanto, da capacidade de articulação internacional de que dispõe cada país, bem como de sua capacidade econômica, além do conjunto de aliados capazes de lhe dar sustentação e do grau de apoio que o governo recebe de sua sociedade. Diante do quadro de crise, a probabilidade de que a Venezuela se visse profundamente afetada era grande, desde que as sanções fossem direcionadas para setores da economia e não apenas para funcionários. Sabia-se, no entanto, pelas ações que naquele momento foram tomadas pelos norte-americanos, que era o primeiro passo de um conjunto de várias sanções sequenciadas a serem impostas. Mas, pelos exemplos recentes, essas ocorriam quando havia uma tentativa de ganho real de poder militar por parte do Estado, que estava sendo sancionado, incidindo as medidas sobre setores estratégicos questionados pela comunidade internacional. Um exemplo foi e é o Irã e seu programa nuclear, ou quando havia agressão a estados, além de ameaça à segurança internacional, levando ao uso de medidas para barrar qualquer desenvolvimento do país que se considerava perigoso. No caso da Venezuela, as ações eram direcionadas a personalidades governamentais, usando como argumento as violações contra os direitos humanos, e os passos seguintes dependeriam da forma como a Venezuela reagisse. Para Maduro, no entanto, as medidas tomadas pelos Estados Unidos em dezembro de 2014 e em fevereiro de 2015 serviram apenas para buscar mais poder na Assembleia Nacional do país, diante de mais sanções dos Estados Unidos, que agora iriam ser aplicadas contra 7 oficiais venezuelanos, dentre eles o diretor do Serviço de Inteligência, SEBIN, por violação dos direitos humanos. Além de buscar mais poder, Maduro ordenou às Forças Armadas um exercício defensivo em todo o país, chamando a população para participar ativamente com o objetivo de treinar guerra de guerrilhas, em articulação com as milícias e com o exército. A jogada era tentar uma ação que pudesse gerar articulação de vários setores bolivarianos que não gostavam do mandatário, mas que poderiam ficar ao lado dele diante do inimigo comum. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe um comentário, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Ative também o sininho das notificações.